Sejam bem-vindos todos ao RCL 33, com mais um vídeo para vocês para falar sobre o nosso querido Leão Azul Paraense, que segue os trabalhos visando a próxima partida já contra a Chapecoense. Mas antes de terminar, antes da gente pular para essa fase, deixa eu passar para vocês aí também que nós falaremos hoje sobre o fim da rodada da Copa do Brasil, né? A quinta rodada aí que teve algumas surpresas. Também vamos falar sobre a punição no STJD, né? Para alguns foi uma punição razoável, para outros foi uma punição pesada, então nós vamos dar nosso pitaco aqui e falar aí sobre o nosso clube do Remo, que segue também visando alguns jogadores no mercado da Série B. Rapaziada, já peço a você que deixe seu like, curta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, também não esquece, batendo 3 mil inscritos, você será felizardo com o sorteio de 2 bonés originais da loja do Clube do Remo. Tá faltando o quê então? Bora logo para cima desses 3 mil. Tô a fim de sortear esse boné, mas está custando. Brincadeiras à parte, gente, a gente sabe que o nosso foco total aqui é Clube do Remo e com certeza queremos que o Clube do Remo consolide uma boa sequência de jogos aí para sair dessa situação da zona de rebaixamento, até porque o Clube do Remo tem apresentado uma evolução muito grande, né? E a gente sabe que antes de fechar a rodada, o nosso foco é bater 21 pontos, tá? Então, para isso, nós precisamos de 100% nesses 3 últimos jogos. Respeitamos todos os adversários, mas sabemos que os nossos interesses serão sempre postos à frente. Gente, o próximo jogo já será contra a Chape, né, gente? Chape essa ontem que despachou aí o Botafogo, né, vencendo em seus domínios. Eu fui assistir esse jogo, né, já pulando para cá para a gente falar sobre a Chape logo, para depois dar notícias do Clube do Remo. Eu fui assistir esse jogo, e aí assisti de casa esse jogo e ontem, né, a gente viu a Chape batendo e segurando, né? Eu fui assistir para a gente ter uma noção do que é a Chape, imaginar do que ela pode criar, né? E aí foi um jogo só de primeiro tempo, porque no segundo tempo foi um bombardeio aí que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Gente, vamos iniciando aqui com o Internacional, que venceu o Atlético, confirmando assim a sua passagem para a sexta fase, né? O Cruzeiro venceu o Goiás e passou de fase também por 1-0, um gol ali chorado. O Fluminense, que venceu o Operário 2-1, também passou de fase. O Juventude bateu o Palmeiras e despachou. Esse foi a primeira surpresa aí que o pessoal ficou no dia 13, né, já. O Vasco concluiu a sua passagem empatando com a Mucura em 2-2, já a Mucura que tinha perdido em casa por 2-0. O Coritiba perdeu em casa para o Santos, tinha sido 0-0 o primeiro jogo, e o Coritiba vem numa decrescente aí, tá, rapaziada? A gente vai falar isso mais um pouco. O Santos venceu de 2-0, alguns lambendo ali as boletas de Neymar, né? As boletas de Neymar já estão babojadas de tantas lambidas, né, rapaziada? Também aqui o Mirassol, que passou pelo CRB. O Ceará, rapaziada, que estava com um jogador a mais, 2-0, tomou um gol no final e saiu nos pênaltis. Aqui é a confirmação, né? A barbada aqui, o Chora Varmeira, o Varmeira Chorão aqui, a barbada aqui que ele passou, né? Pela Jacuipense. O Remo venceu o Bahia nas 2 partidas, consolidando assim a freguesia baiana. A Chapecoense, que passou pelo Botafogo por 2-0, o primeiro jogo havia sido 2-1, salvo engano, ou 1-0, no agregado ficou 3-2. O Atlético Goianiense, que empatou com o Atlético Paranaense em 0-0, e o jogo foi para os pênaltis, sendo assim concluído em 4-1 para o Atlético Paranaense. Eu não vi esse jogo, confesso a vocês. Aqui, Grêmio e Confiança, o Grêmio consolidou sua vitória fora de casa, 3-0 no Confiança. O Corinthians, que bateu o Barra por 1-0 na primeira e 1-0 na segunda, passou de fase também. E o Fortaleza, que ficou no 0-0 com o CRB e passou de fase assim, tá? E para terminar, a surpresa da rodada aí, o Flamengo, vulgo malvadão, né? Perdeu para o Vitória por 2-0, rapaziada. E assim se despediu na quinta fase da Copa do Brasil. Muita gente foi pega de surpresa com a queda do Flamengo, que o Vitória mostrou para nós aí que mostrou o caminho das pedras, porém é uma coisa que a gente tem que concluir, até para fechar essa condicionante, antes da gente falar mais sobre o Clube do Remo. Muita gente falou e questionou sobre o posicionamento do Clube do Remo retraído e esperando o adversário. Rapaziada, eu acompanhei ontem Botafogo, o jogo do Vitória e Flamengo.
né? E todos esses times, e também aquele jogo Remo e Palmeiras, e o Remo e Bahia agora, para a gente ficar nesses 4, mas tem muitos jogos que a gente pode ver dessa maneira, os times se retraem e levam um bombardeio aéreo muito significante, né? Porque você fecha as linhas ali, muitas das vezes com 6, 4, 1, né? E dificulta, a não ser que o time adversário tenha um bom e um exímio batedor de fora da área, como o próprio Massinho fez um golaço na equipe do Botafogo, você não consegue furar esse bloqueio. E aí o que acontece? Os times jogam, alargam as laterais, jogam os times adversários para as pontas para eles cruzarem na área, e aí você vai levar esse bombardeio aéreo e tentar, com a sua zaga, superar o adversário. Foi o que eu vi no jogo do Vitória, foi o que eu vi no jogo da Chapecoense, então, no segundo tempo, que ela fez os 2-0 no primeiro tempo, né? Inclusive com o gol do Enio e do Bolazzi, né? Ela fez esses 2 gols e aí, não Enio não, Massinho, tá? O Enio que estava jogando muito pelo meio, muito perigoso ali nas bolas rápidas, né? Ela fez os 2 gols no primeiro tempo e no segundo tempo foi só para suportar o bombardeio aéreo, né? O goleiro fazendo excelentes defesas, assim como o goleiro do Vitória, assim como o goleiro do Clube do Remo, né? Então nós vimos nesses jogos que as equipes se retraem e esperam o sufoco aéreo, tá, rapaziada? Então é por isso que eu falo para vocês, às vezes a gente diz, porque a equipe foi melhor porque atacou mais, ou a equipe foi melhor porque soube se defender mais, entendeu? Então a gente tem que ver taticamente essas situações. E essas situações ontem foram bem abrangentes para nós. No jogo do Vitória e Flamengo, inclusive com 2 golaços, né? O Vitória foi na boa, quando fez o gol, esperava o Flamengo e os cruzamentos vinham na área, né? Inclusive alguns chutes de fora da área, mas você fecha aquele cinturão ali e abre para os laterais chutar. Às vezes você deixa até os laterais chutar, ou os pontas do time adversário chutar até da intermediária, para que você consiga aqui suportar o bombardeio aéreo. Foi isso que a gente está vendo. Digamos assim, você pode dizer, os clubes grandes estão com falta de soluções nisso. Talvez sim e talvez não, né? Talvez seja essa a única opção, até porque no jogo do Palmeiras a gente viu falar sobre isso, né? Alguns criticando, o Palmeiras faltou criatividade porque foi só bolas aéreas na área, né? Ontem mesmo no jogo do Botafogo também a gente ouviu o cara dizer, porque deu 7 minutos de acréscimo para chutar mais 17 bolas no jogo aéreo. Por quê? Porque os times se fecham e não tem como você passar, a não ser no chute da distância, né? E hoje os jogadores, se você não tiver um bom batedor à distância, bola na área, rapaziada. E os clubes grandes, eles se propõem mais a propor o jogo. E aqueles times que se propõem mais a ficar esperando, né? Eles acabam tirando benefícios dessa situação, tá, gente? Para a gente encerrar, como vocês souberam, tivemos um julgamento super rápido, o STJD, quando olha assim pro Remo, não é Remo, bora lá. Tonhão, 60 dias, né, por ter xingado o árbitro na descida do vestiário, como vocês sabem, no Mangueirão, inclusive dando o adeno, que ontem no jogo passado foi 98% já de reconhecimento facial, isso facilita muito, aí vai de quem quiser dizer novamente que ocorre os roubos aí, né, da bilheteria, mas totalmente digital, a não ser que o clube também coloque alguém para ficar fiscalizando, às vezes, aquele gatinho que entra por ali, né, entendeu? Mas teve 98%, né, com isso dá mais segurança, dá mais margem de que a modernidade vem chegando, né? E espero que futuramente seja também no nosso estádio, tá, rapaziada? Espero muito. Então, o STJ2 julgou, né? Tonhão condenado a 60 dias aí, vai haver recurso, mas eu acho que vai ser garantido, porque o Tonhão tem uma situação já de remanescência, né? Como vocês viram naquela vez, ele sumiu, se ele sumir de novo, vocês já sabem, né? Já não é um exímio falastrão aí, e vai subir de novo, com certeza, porque vai cumprir os seus 60 dias. Outra situação que a gente viu muito pesada, eu achei pesada, sinceramente, porque o Abner pode abrir a boca dele para falar, quase aleja o cara, não vou falar, por respeito a vocês, mas foi uma falta, tá? Não foi uma falta intencional e nem maldosa, gente. Não foi uma falta intencional e nem maldosa. Ele pode ter vindo atabalhoadamente, pode, mas você levar 6 jogos de punição é muito severo, tá, rapaziada? O Remo vai, claro, recorrer, mas a gente tem que deixar o adeno aqui, porque a gente tem que prestar atenção nisso, tá? E esses senhorizinhos agora que falam no clube do Remo aí, porque o Remo aumentou sua margem,
Até da Santinha, esse senhorzinho disse que o Remo estava sendo punido porque tinha feito o contrato com a Fatal Modas. Então, ninguém aqui é trouxa, seu otário. Puto com um cara desse. Gente, eu fico puto, rapaziada. Fico puto mesmo. Eu tô perdendo a linha com esses camaradas que comentam o futebol paraense. Porque para puxar para cá, a sardinha, só se os times estiverem muito bem. E é ambos, gente. Claro que Cambucura tem mais carinho, né? Porque o grupo, né? Os patrões são mucurenta, eu tenho que agradar com carinho a mucura. Mas quando se trata de clube do Remo, até quando o clube do Remo achacoalhado lá fora, eles tiram proveito disso. E muitos de nós também, tá, rapaziada? Muitos aí desse nosso meio aqui, que se diz da mídia alternativa, fazem essa situação também. Achacoalha o clube por like, tá? E eu não suporto isso também, tá? Eu confesso a vocês, gente. Então, vamos aguardar o clube do Remo, que não vai contar para o próximo jogo contra a Chapecoense com o retorno com o Zé Ricardo, né? Que para muitos é uma situação de apoio. Eu acho que tudo bem, Leonel Pico, mas aquela função eu não sei se ele vai cumprir. Eu acredito que não, tá? Porque ele é bom para vir mais de trás, assim como o próprio Patrick. Nós tivemos 2 gols de volante no jogo passado. Então, são volantes que estão pisando na área. É uma nova situação do clube do Remo, que a gente vê, uma nova solução, né? Então, é aquela situação, né, rapaziada? Treino e continuação, treino e continuação. Agora, o retorno do Vitor Bueno é viável, mas eu acredito que ainda falta mais ritmo, né? Porque se vocês lembrarem, o Vitor Bueno, quando inicia a temporada, é um cara mais cadenciado ali. Depois que ele pega o entrosamento entre ele e o Taliari, ele consegue desempenhar bom futebol até se contundir, né? E aí a gente vai ver o que vai ser a solução do treinador, porque ele vinha utilizando os 3 volantes, inclusive até o Pikachu ia para a última linha. Esse jogo passado, se vocês verem, o Pikachu chegou até chegar na última linha porque tinha que acompanhar a descida de um dos volantes da equipe do Bahia, né, rapaziada? Então o Remo fechava até um cinturão de 6-3-1 ali na frente, tá? Ou então do 5-4-1, né, fechando ali toda aquela situação para jogo aéreo. E mesmo assim ainda sofreu, assim como as outras equipes adversárias que a gente assistiu aí, vem sofrendo, mas elas se propõem a saber que o adversário tem melhor qualidade e eu tenho que superá-lo no retrospecto físico e na estratégia defensiva. É assim que está acontecendo no futebol brasileiro no momento. Como os adversários vão tirar essa solução? Eu não sei, rapaziada. Eu não sei mesmo, mas com bola no chão, não está tendo solução para isso. Porque muitos times estão sofrendo muito com essa retranca. Nos jogos da Copa do Brasil, nós vimos muito isso. Claro, os jogos da Copa do Brasil são diferentes dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, né, gente? Mas, enfim. Tá? Só para repassar, os times classificados para sexta fase são Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, Vasco e Vitória. O Juventude aí que está na Série B e passou, né? Que desses aqui, eu acho que é o único que está fora do repertório de Série A. É realmente o único que está fora do repertório de Série A aqui é o Juventude. Então, ele pode ser considerado a zebra da rodada, até porque os outros confrontos entre Vitória e Flamengo, o Flamengo está na Série A. O Fortaleza, olha, rapaziada, bem lembrado aqui pelos meus 2 botões, o tic-tac, disseram, Ricardo, Fortaleza lá, rapaz, tu não tá vendo ele? Então, Fortaleza também aí está classificado. Então, são os 2 estranhos aí do repertório da Série A. É claro que não, né, gente? Eles tratam a gente também como estranho no ninho. Gente, um bom dia a todos vocês. Eu espero que vocês tenham entendido o nosso contexto aqui e também espero que vocês divulguem o canal aí, rapaziada. Nós estamos precisando de apoio, né, para a gente chegar mais longe aí. E eu só tenho esse apoio de vocês mesmo, tá, rapaziada? Então, tamo junto e misturado. Uma boa sexta-feira. Sextou, galera. Sexta-feira, os dias estão passando como noite, rápido, né? Bom, gente, valeu, um forte abraço.